Pedras fazem uma parede, paredes fazem uma casa, casas fazem ruas e ruas fazem uma cidade. Uma cidade são pedras e uma cidade é gente, mas não é um amontoado de pedras e também não é um aglomerado de gente. Este olhar de Jacob Broznovsky, no livro Ascensão do Homem, traduz bem a importância e a utilização dada à pedra pelo próprio homem. Neste contexto, a calçada madeirense constitui uma verdadeira referência patrimonial do arquipélago da Madeira, sendo a expressão de uma arte de pavimentação única em Portugal e talvez no mundo. É reveladora da autenticidade do seu povo e das gentes locais, transmitindo mensagens estéticas e culturais que permanecem vivas na nossa história, nas calçadas, nos bordados de pedra a preto e branco. Gaspar Frutuoso, na obra Saudades de Terra, no século XVI, trata com admiração e elogio as calçadas de pedra miúda. O investigador José Santos Trueva, em 1991, refere no artigo A Preto e Branco, publicado na revista Islenha, que a utilização de seixos pretos e brancos na calçada madeirense atingiu o apogeu nos séculos XVIII e XIX. Todavia, a partir de 1950, a atividade sofre um grande declínio motivado essencialmente pelos seguintes fatores: desinteresse pela tradição, falta de mão de obra e motivação, pouco apreço pelo ofício, baixos salários, menor disponibilidade da pedra calcária e utilização de novos tipos de materiais para a pavimentação. O autor refere ainda que as severas mudanças no rosto da cidade e arredores ajudaram a apagar os traços mais característicos da Madeira antiga, cada vez mais confrontada com ventos do progresso que nem sempre contemplam da melhor forma os testemunhos de uma herança secular. As antigas calçadas permanecem vivas na nossa história e levam-nos a pensar nos contextos socioculturais da Ilha do Açúcar e do Vinho. Na calçada madeirense são aplicados seixos e calhaus de rochas vulcânicas e carbonatadas, recolhidos em depósitos de praia e fluviais nas ilhas da Madeira e do Porto Santo. Um grupo de investigadores do Centro de Investigação Minerais Industriais e Argilas do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro tem-se dedicado nos últimos 2 anos à caracterização dos materiais geológicos aplicados na calçada madeirense. As investigações em curso têm, entre outros objetivos, identificar os locais de proveniência da pedra natural e caracterizar os materiais do ponto de vista petrográfico, químico, mineralógico e físico-mecânico. Para além dos objetivos referidos, os investigadores pretendem também homenagear os profissionais que tiveram ou ainda têm um papel ativo na preservação secular dos trabalhos envolvendo a aplicação de pedra de seixo
ou calhau rolado, contribuindo desta forma para a preservação dos ofícios tradicionais. Desenvolver uma importante ação pedagógica de divulgação junto da população e entidades competentes, sensibilizando-os para a importância da preservação da calçada madeirense em vez da sua substituição por outros materiais. Valorizar o património edificado e dignificar a arte dos trabalhos concebidos com pedra rolada. A pedra natural local de origem vulcânica e sedimentar, potencialmente interessante para a aplicação na calçada madeirense e que está sendo objeto de investigação, foi amostrada em depósitos de praia, pequenos afloramentos de rocha carbonatada e em obras de recuperação de calçadas localizadas nos concelhos do Funchal, de Câmara de Lobos, da Ponta do Sol, de Santa Cruz, de São Vicente e na ilha do Porto Santo. Atualmente, a recolha dos materiais está restrita aos depósitos de algumas praias: Formosa, no Funchal, Porto Novo, em Santa Cruz e Madalena do Mar, na Ponta do Sol, devidamente autorizada pela Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, através da Direção Regional de Ordenamento do Território. A população local designa vulgarmente a pedra aplicada na calçada madeirense por seixo, calhau ou cascalho rolado. Estas diferenças de designações estão intimamente relacionadas com aspectos texturais, isto é, com a dimensão do grão. A amostragem dos materiais geológicos faz-se em regime de maré baixa-mar por duas razões. A primeira, porque a praia apresenta uma maior secção, e a segunda, por oferecer maiores condições de segurança à recolha dos materiais geológicos. A escala granulométrica de Wentworth permite estabelecer os limites dos tamanhos das partículas constituintes dos sedimentos. Deste modo, os calhaus estão inseridos na classe granulométrica compreendida entre os 256 e 64 mm e os seixos na classe compreendida entre os 64 e os 4 mm. De acordo com a escala de Zing, que define as diferentes geometrias dos grãos, os calhaus e seixos estudados normalmente exibem forma oblata ou discoidal. Dificilmente no planeta Terra se encontram duas pessoas iguais. Aqui, ao longo da Praia Formosa, entre milhares de milhões de partículas, também dificilmente se encontram duas que sejam iguais na sua dimensão e na sua forma. Os seixos e calhaus de rochas vulcânicas apresentam-se lisos, polidos e arredondados a bem arredondados, e a cor escura que exibem normalmente é devida à patine, que vão adquirindo ao longo do tempo por efeito da poluição e da sujidade. A caracterização petrográfica, mineralógica e química realizada num conjunto de amostras de seixos e calhaus permitiu classificar as tipologias mais relevantes. Na Foz da Ribeira e no calhau de São Vicente, podemos observar as principais variedades de rochas vulcânicas e carbonatadas que são utilizadas nas calçadas madeirenses. Nas rochas vulcânicas destacam-se entre os principais tipos litológicos os traquiandesitos, os traquibasaltos, os traquitos, os basaltos e os havaiitos, cuja tonalidade varia desde o cinzento claro ao cinzento mais escuro e até à cor negra. No caso particular das rochas carbonatadas, estas são representadas por calcários recifais marinhos e a cor varia entre o branco leitoso
ao castanho amarelado, até ao castanho avermelhado. As rochas carbonatadas são representadas por diversas formações sedimentares e vulcano-sedimentares com calcários recifais marinhos. Os depósitos localizam-se no concelho de São Vicente, Ilha da Madeira e no Vale da Ribeira da Serra de Dentro e nos Ilhéus da Cal e do Farol, Ilha do Porto Santo. No caso dos calcários que ocorrem no sítio dos Lameiros em São Vicente, à cota de 475 metros, eles são essencialmente recifais, estando associados a tufos de cor castanho avermelhado e aglomerados. Segundo Romariz, os fósseis marinhos do Miopliocénico identificados correspondem a várias espécies de lamelibrânquios, gastrópodes, equinodermes, coraliários, crustáceos e foraminíferos. Atualmente podemos observar alguns dos antigos depósitos de calcários recifais no sítio do Furtado da Achada do Barrinho, Lameiros, percorrendo o itinerário turístico geológico Rota da Cal, graças à iniciativa louvável de um investidor privado. Os depósitos foram explorados até meados de 1970 e a pedra calcária destinava-se essencialmente para a indústria da cal. No concelho de São Vicente podem ser observados em vários locais públicos e privados a aplicação da pedra calcária, proveniente dos referidos depósitos. Na ilha do Porto Santo, os calcários marinhos pertencentes ao Miocénico inferior ocorrem no Vale da Ribeira da Serra de Dentro e nos Ilhéus da Cal e do Farol, entre as cotas 0 e 165 metros. Foram identificadas várias espécies de foraminíferos, cilintrados, briozoários, equinodermes, crustáceos, anelídeos e grande variedade de lamelibrânquios e de gastrópodes. Nos seixos e nos calhaus de rochas de natureza carbonatada é possível identificar a olho nu várias espécies de fósseis marinhos. É no Museu de História Natural do Jardim Botânico da Madeira onde podemos encontrar um rico e diversificado espólio de exemplares de fósseis marinhos provenientes das Ilhas da Madeira e do Porto Santo. No conjunto do espólio destacam-se, entre as espécies mais representativas, os lamelibrânquios ou conchas, os gastrópodes ou caracóis, os equinodermos ou ouriços do mar, as algas coralinas, que apresentam no seu conjunto ou na sua generalidade um elevado grau de preservação fossilífera, o que permite uma fácil identificação das espécies. Nos textos consultados e nos diálogos mantidos com alguns historiadores e profissionais do setor, é frequente referir que os seixos brancos, de calcário, provinham de Portugal continental, provavelmente servindo de lastro em navios que aportavam na cidade do Funchal.
As propriedades químicas dos principais tipos de pedra natural utilizados na calçada madeirense, realizados no Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro e obtidos por fluorescência de raio-x, indicam para as amostras de seixos e calhaus de calcário do arquipélago da Madeira teores muito baixos para a sílica e para a alumina, inferiores a 200 partes por milhão. Enquanto que, no caso das amostras de calcário utilizadas na calçada portuguesa, no arquipélago da Madeira, provenientes das localidades de Porto de Mós, Alcanena, Albufeira e Lagoa de Portugal Continental, os teores para a sílica e para a alumina são muito superiores e variam entre os 0,40% e 3,19%. Os resultados analíticos permitem concluir que os calcários são provenientes de depósitos sedimentares com gênese distinta. Deste modo, as investigações em curso e o levantamento já efetuado indicam que a pedra calcária aplicada foi recolhida em vários depósitos de praia das costas sul e norte das Ilhas da Madeira e do Porto Santo. As propriedades físico-mecânicas dos principais tipos de pedra natural utilizados na calçada madeirense foram avaliadas no Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação do Laboratório de São Mamede de Infesta, no Porto. A determinação da resistência ao desgaste por abrasão em vários provetes de pedra natural foi realizada através do método de desgaste de Capon. Os resultados obtidos permitem concluir que a rocha traquibasáltica é a que apresenta menos desgaste, 0,6 mm, e que o calcário recifal é aquela que apresenta maior desgaste, 4,2 mm. Se observarmos com atenção alguns pavimentos onde há uma grande circulação de pessoas, verifica-se facilmente que a parte superior da pedra calcária apresenta superfície plana, ou seja, tem um maior desgaste quando comparada com as rochas vulcânicas aplicadas contiguamente. A calçada madeirense é uma manifestação popular do património insular, sendo também um testemunho da atividade de artesãos e de ofícios tradicionais que, em nossa opinião, deverá ser preservado. Feitas na maior parte das vezes por mãos anónimas, revelam a sensibilidade naif dos autores e são testemunhos culturais que merecem ser divulgados e preservados. A aplicação dos materiais no terreno poderá ser feita diretamente sobre uma camada de solo argiloso, que é designado localmente por serro. Caso contrário, a aplicação dos materiais passa por diversas etapas. Preparação do fundo de caixa com aplicação de tuvenã sobre o terreno, colocação de pó de pedra sobre o tuvenã e tirada de pontos, colocação da pedra segundo o seu eixo maior, betonagem das juntas entre pedras com uma mistura líquida de calda de areia com cimento na proporção de 3:5, calcamento e nivelamento do pavimento com calcão mecânico e acabamento com maço de madeira de plátano, colocação de areia fina sobre o pavimento com o objetivo de remover o excedente da calda de cimento e, finalmente, a lavagem, a escovagem e o varrimento.
O Jardim de São Francisco de Assis, mais conhecido pelo Jardim Municipal do Funchal, representa um bom exemplo de aplicação e preservação da calçada madeirense. Para termos noção do grau de exigência que esta arte de pavimentação representa, marcamos no chão, com motivo em espinha, a área de 1 metro quadrado. Verificamos que em cada metro quadrado foram aplicados em média 1023 seixos. Este número é bastante elucidativo do número dos milhares de seixos que foram necessários utilizar na calçada madeirense no Jardim Municipal. Por volta de 1960, os arquitetos Fernando Pessoa e Viana Barreto introduziram uma alteração na calçada madeirense tradicional com a variante de calçada madeirense com pedra partida. Trata-se de um pavimento menos escorregadio e que oferece um maior atrito para o calçado, permitindo um melhor andamento e conforto. Na Quinta das Vistas podemos observar uma outra técnica de acabamento da calçada madeirense com pedra partida, que consiste no polimento das superfícies de clivagem da pedra rolada. As calçadas apresentam grande diversidade de padrões e motivos geométricos e florais estilizados, brasões de armas, monogramas, datas e cruz de Cristo e ornamentam e embelezam ruas, átrios, igrejas, palácios, casas, quintais e jardins, muitas vezes ignorados. Constitui um património de grande valor se tivermos em conta a composição dos materiais geológicos e a diversidade de padrões que apresenta. No entanto, há quem ainda confunda a calçada portuguesa com calçada madeirense. Num mundo cada vez mais globalizado, é importante mostrar o quanto de bom e diferente o nosso país possui. Na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, localizada no centro da cidade da Ilha do Porto Santo, a calçada madeirense apresenta diversos elementos decorativos, entre os quais se destacam os motivos geométricos, florais, religiosos e a data de pavimentação do adro. No Hospício Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal, o varrimento da calçada madeirense ainda se faz à moda antiga, com a tradicional vassoura de urze. Caminhar sobre um chão de calçada madeirense nem sempre se torna uma tarefa fácil, principalmente para quem utiliza sapatos de salto alto. No entanto, dizem os entendidos que não há nada melhor para massajar a planta dos pés do que andar sobre uma calçada de pedra rolada. Achamos oportuno fazer uma chamada de atenção às instituições públicas e privadas para a preservação da calçada madeirense. Em alguns espaços, tivemos a oportunidade de observar que a calçada tem vindo a ser modificada e adulterada, com a aplicação de materiais estranhos e remoção de motivos. A pedra rolada tem vindo a ser substituída por cubos e paralelepípedos de mármore e coberta por argamassas ou alcatrão. Na requalificação urbana feita no núcleo histórico da cidade de Câmara de Lobos, o antigo brasão do concelho que estava colocado no adro da igreja de São Sebastião
no tapete de pedra rolada, deu lugar a um pavimento de calçada madeirense de blocos e calhaus partidos. Perdeu-se o único testemunho de heráldica municipal feito em calçada madeirense no arquipélago, restando apenas os registros fotográficos para recordar um símbolo do nosso património que foi destruído para sempre. Durante as investigações tivemos oportunidade de acompanhar diversas obras de recuperação de antigas calçadas e novas pavimentações. Apresentamos, entre outros, bons exemplos. Os Jardins de Santa Luzia, recuperados em 2004 pela Câmara Municipal do Funchal e pelo Governo Regional da Madeira. O antigo Palacete dos Ginos, atual Palacete do Lugar de Baixo, recuperado em 2004 pela Vice-Presidência do Governo Regional através da Sociedade de Desenvolvimento de Ponta Oeste. E uma casa particular, no Caminho do Monte, pertencente ao Sr. Paulo Sousa, recuperada em 2006. A preservação da calçada madeirense nas antigas quintas e jardins públicos e privados, casas particulares, ruas, estradas, edifícios, etc., reveste-se de uma importância crucial, especialmente nos núcleos e nas zonas históricas das Ilhas da Madeira e do Porto Santo. Espero ter contribuído no programa de hoje, Calçada Madeirense, bordados de pedra a preto e branco, para o interesse de sabermos olhar, observar o chão do nosso património, o chão que nós pisamos, o chão que nos suporta. A pedra natural foi tema central dos nossos últimos 2 programas. Sabia que a pedra também adoece? No próximo programa abordaremos a temática da doença da pedra e o restauro do património. Conto com a vossa presença.